Eu vou conversar agora com a Carol Lenfers para falar sobre a importância do planejamento das atividades físicas ao longo do ano. E também dar dicas especiais para quem tem 60 anos ou mais e quer começar a prática da atividade física. Carol, bom dia. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Jorge. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui, trocando ideia com o povo, né? E passando as dicas que são essenciais. O povo sempre vai precisar dessas dicas para ir, né, colocando ali em prática, né, na sua vida. É bem bacana estar aqui. Com certeza. Por que é tão importante planejar a prática de atividades físicas para o ano todo e não apenas, né, começar sem um objetivo definido, Carol? Então, é importante a gente ter o exercício físico na vida, durante a vida, para a gente garantir uma boa autonomia, né? Quando a gente chegar numa idade mais avançada, já puxando ali para o assunto dos 60 a mais também, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Mas a saúde em geral, né? Questão mental, a gente tem muitos casos de ansiedade, depressão. E para a gente tentar atenuar esse uso de medicamentos em questão dessas partes mentais, a gente pode utilizar o exercício físico como uma alternativa. Você ter um meio social também, né? Por exemplo, eu vou frequentar uma academia, ou vou ter um grupo de futebol ou vôlei para jogar, também é um meio social, também é bacana. E na parte de saúde mesmo, né? Questão de controle de colesterol, diabetes. Você fazendo uma atividade regular de exercício físico, você garante que a sua saúde esteja mais blindada para essas doenças. Hoje em dia a gente está muito à mercê dessas doenças por questão da alimentação, o próprio sedentarismo. Então, se você tem uma atividade, um exercício físico contínuo, ele te ajuda a se blindar dessas doenças também. Quais os erros mais comuns, Carol, que você percebe em quem não faz um planejamento, né, para um ano de atividades? Eu acho que é a intensidade. O povo já quer começar fazendo tudo e ao mesmo tempo. A gente tem que entender que tudo é gradativo. Então, você tem que começar a atividade de forma gradativa para o seu corpo entender e se adaptar àquela aquele novo estímulo que você está gerando para ele. E eu acredito que a intensidade que o povo quer fazer tudo de uma vez, tudo sempre muito rápido, é o que acaba fazendo o pessoal desistir. Porque ocorre nesse meio tempo, por conta dessa falta de planejamento, ocorre uma lesão, sente uma dor, começa a ter muito cansaço, um cansaço excessivo que também não é normal quando você começa um exercício físico, a pessoa acaba desistindo. Então, cuidar com a intensidade é justamente pegar um profissional. Se você não consegue realizar um planejamento, o mais interessante é procurar um profissional responsável para ele te auxiliar nessa questão de planejamento. Começar degrau por degrau, sempre fazendo aos poucos para o teu corpo ter o tempo de adaptação. Então, cuidar para não começar querendo fazer tudo de uma vez. Querer começar, por exemplo, hoje eu vou começar a caminhar, já caminha 10 quilômetros. É sempre gradativo, é aos poucos que tu vai inserindo isso na tua vida. Implantando devagarinho, isso, né? E conforme o seu corpo também vai Exato, exigindo, respeitando, né? Tentando escutar o seu corpo, né? Se ele está muito dolorido pós um exercício físico que você realizou, tentar fazer um pouco menos, um volume de treino menor, ou, por exemplo, fazer menos vezes na semana, fazer uma adaptação do teu organismo para esse novo estímulo. Essa é uma forma de definir metas realistas. Exatamente. De atividade física, levando em conta a rotina, idade, condicionamento físico, né? Sim. Como é que eu sei dos meus limites, né? Como é que eu posso entender os meus limites? Sim. A gente precisa primeiro fazer uma avaliação da sua rotina atual e de como é o seu histórico também. Tem pessoas que geneticamente elas têm mais predisposição a fazer atividades, né? Então, ela tem mais facilidade no ganho de força, por exemplo, quando ela faz um exercício físico na academia. Ela tem uma capacidade aeróbica melhor. Então, às vezes, ela consegue correr mais do que determinados indivíduos por questão cardiorrespiratória. Mas o que a gente tem que avaliar a minha realidade é qual? Eu nunca fiz nada na minha vida, por exemplo, eu sempre tive o sedentarismo implementado na minha vida ao longo dos anos, ou eu sou uma pessoa que tento, às vezes, fazer uma atividade para ser uma pessoa mais ativa. Então, fazer essa avaliação ela é muito importante para o ponto inicial do planejamento ali da atividade física. Então,
Se o aluno ele é extremamente sedentário, é interessante ele começar gradativamente a fazer as atividades, alongamentos, e nisso ele vai ver a capacidade do corpo dele. Então, se eu tenho muita dificuldade em fazer, por exemplo, uma atividade aeróbica, então eu tenho que focar justamente naquilo. Então, você identifica no nível de dificuldade que você tem para realizar aquela atividade. É melhor pensar em metas a curto prazo ou já planejar o ano inteiro? Ou depende de cada um? Então, eu gosto de planejar o ano inteiro, porque assim não tem risco de desistência. Quando eu chegar vamos lá, eu vou querer perder 10 quilos até determinado tempo. Entender que quando você perdeu aqueles 10 quilos, você não vai parar aquilo que você já começou a fazer para alcançar essa perda. Então, quando a gente faz um planejamento mais longo, do ano todo, você já começa a inserir que aquilo é para o resto da vida. Aquilo é um bem-estar, um autocuidado que você está gerando para si mesmo. Então, eu gosto de trabalhar sempre metas a longo prazo, justamente para inserir como um novo estilo de vida para a pessoa. Há muita desistência, Carol? Bastante. Bastante, porque agora, começo do ano, a gente começa com aquelas promessas, né? A gente vê as academias já tendo mais público nessa época do ano. É muito bom, porque é bom essa motivação, né? De você querer mudar, querer ter essa mudança na vida. Mas o que a gente tem que levar em conta é que não é fácil. Não é um mar de rosas, não é você fazer 2 meses de academia que você vai estar isento de dores, que você vai estar com o físico que você tanto sonhou. E tem que ter paciência. Eu acredito que a paciência e a resiliência também vai fazer com que você tenha entendimento que é um processo longo. Então, para não desistir tão cedo, é entender que o resultado não vai vir tão rápido. Então, também tem a questão do clima, né? Daqui a pouco entra inverno, né? A gente tem alguns meses aí para frente, mas daqui a pouco começa a esfriar um pouquinho o tempo, fica mais ameno, daí começa a bater aquela preguiça também, né? De fazer alguma atividade ao ar livre ou mesmo ir para academia. Como buscar disposição, Carol, para ir para fazer uma atividade física, né? Não só em academia, ao ar livre ou mesmo em patotas. A gente tem que entender que não deve ser um castigo, né? Então, eu vou fazer um exercício físico porque eu preciso, né, me castigar, vamos dizer assim. Não, tens que tentar entender que a atividade física ou o exercício físico em si, ele vai te promover um bem-estar. E para isso é interessante achar uma atividade na qual você sente mais prazer de realizar. Seja uma patota de futebol, vôlei, andar de bicicleta, caminhada com o cachorro, própria academia, que o pessoal também toma gosto depois de entrar. É sempre tentar dar uma chance àquela atividade, sabe? E procurar ter algum meio social também, né? Ter mais pessoas. Se você é uma pessoa que não gosta de realizar essa atividade sozinho, é interessante levar um amigo, um parente, cônjuge, enfim. É bem interessante, porque vai ter uma pessoa a mais ali te puxando, te motivando para fazer as atividades. Isso é bem, bem bacana. Quando falamos do público 60 a mais, quais são os principais benefícios da atividade física regular para esse público? Eu acredito que o maior é o ganho de autonomia. Você não precisar depender de ninguém para fazer as tarefas do dia a dia. Você ganha força, você ganha equilíbrio, isso evita quedas também, né? Porque eu acho que a grande incidência ali de comorbidades ali para a questão do idoso é questão de quedas, né? Por falta de força também, equilíbrio. E o exercício físico, ele vai justamente trabalhar isso, né? É importante também a gente deixar intrínseco aqui que não é só a caminhada que é o interessante, né? A maioria gosta de caminhar e pode, deve, mas é interessantíssimo ter o exercício de força junto, seja na academia, seja em casa, mas exercícios de força, para justamente trabalhar essa questão de força, equilíbrio. Mas eu sempre gosto de colocar o ganho de autonomia que o idoso tem, né? Parte cognitiva também melhora, a questão de memória, depressão, porque a gente tem também casos de pessoas idosas que vão entrando em depressão porque o meio social vai diminuindo, a pessoa acaba saindo menos de casa, Exato. Fica mais reclusa. Então, ajuda também nesse meio cognitivo, nesse meio social, a pessoa faz amizade, ela sai um pouco de casa.
Então, não é só o ganho na saúde física, o mental também ajuda bastante, o exercício físico. É possível começar uma rotina em academia, por exemplo, né? Após os 60? É possível. A gente ainda tem ganho de massa muscular após começar com 70, 80 anos. A gente tem alunos nessa faixa de idade que tem bons resultados na academia. Claro que a gente tem que ter aquela avaliação inicial, né? Foi uma pessoa que já era ativa durante a vida, ou ela foi o tempo, né, grande parte da vida dela sedentária. A gente precisa fazer essa avaliação primeiro, passar pelo profissional, e o profissional que vai fazer aquele planejamento, né? Aquele degrau por degrau que a gente estava falando no começo, é justamente isso que ele vai fazer com o aluno idoso ali, né, os 60 a mais. Então tem que tomar bastante cuidado, sempre procurar um profissional para ter esse caminho para se seguir. Ele vai ser, essencial nessa fase. Como treinadora, Carol, você tem recebido muito desse público, tem crescido, né, a procura desse público dos 60 a mais em busca da atividade física. E o que a maioria busca? Com certeza, a gente teve um ganho muito grande nos últimos anos, visto que a população está ficando mais idosa também, né? E mais consciente, né? Mais consciente, justamente. O que eu vejo é que esse público, ele busca, querendo ou não, justamente a autonomia, mas também o meio social. Eu acredito que o meio social é o que mais é bacana para eles. A gente vê... Uma interação. Isso, mesmo uma interação. Que seja numa academia. Exatamente. Porque, por exemplo, o horário da manhã, a gente sabe que é um horário mais tranquilo, não é tão cheio. E é para começar o dia bem, né? Para gerar uma dopamina, né? Após a atividade. Então, a gente vê esse público, ele gosta muito do meio social. Eles gostam de conversar, fazem a atividade deles também, claro. Mas o meio social é bem bacana também que gera. E essa atividade física regular, ela ajuda também na mente, né? Na saúde mental. Com certeza, com certeza. Que nem eu comentei anteriormente, a questão de você ficar só, incluso dentro de casa, fazendo as mesmas atividades sempre, acaba que vai acarretando uma depressão, às vezes uma ansiedade. Então, é interessante a gente sair um pouco da rotina, mostrar uma coisa nova. E, claro, né, o exercício físico ali, ele gera aquela questão da dopamina, ocitocina após o exercício, então também já ajuda nesses casos, né? É possível começar a academia após os 60 e ganhar um retorno na musculatura? Totalmente. Por exemplo, os homens no braço, peito, que é o que buscam, as mulheres para não... Sim. Não ter o efeito da gravidade, né, tão frequente. E também da menopausa, né, é uma questão muito importante também. Olha aí, bom assunto, porque né, atividade física e menopausa. Sim, porque tem uma queda de hormônios essenciais em questão de saúde dos ossos, então o risco de osteoporose é muito maior em mulheres, então a gente sempre fala, a performance que você vai ter, ela não é tão importante quanto a saúde que você ganha, né? Claro que sim, é totalmente possível. Quando faz um planejamento muito bem estruturado, que aí entra o papel do profissional, é possível sim ter ganhos de massa muscular após os 60. O ideal a partir dessa idade é ter um acompanhamento profissional, ter um profissional acompanhando o tempo todo? Sim, é mais interessante, porque a gente já vinha comentado aqui, né, como esse maior público agora nas academias, infelizmente, a questão de atendimento ser mais voltado para esse público fica um pouco carente, né? Exato. E então a gente precisa ter mais cuidado, porque é uma população que já tem uma fragilidade maior, tem que ter uma atenção na questão dos movimentos também, né? Porque passou uma vida inteira sendo sedentário, ele não vai conseguir fazer um movimento igual a uma pessoa que já tem atividade física na vida dela, né? Então tem que ter uma atenção mais voltada. Para isso é interessante sim ter um acompanhamento personal de perto, ou de um treinador, enfim. É bem interessante. E por que as academias são indicadas? Justamente pelo ganho de força. Porque nenhuma outra atividade ela consegue gerar ganho de força igual a musculação. A gente fala isso não só para o público idoso ali, mais 60, mas também para o público jovem, né? Então, ganho de força é a musculação que vai gerar. Ganho de músculo, enfim, é a musculação. Lembrando, né, para o público 60 a mais, é aquela independência, né, de não depender de ninguém para poder se movimentar, né? Exatamente. E tem uma musculatura em casos de quedas, né, que são os acidentes caseiros mais comuns, não terem tanta gravidade, né? Bem por isso, né? Exatamente. Quais os tipos de atividades são mais indicadas para as pessoas acima de 60 anos? Então, eu gosto de trabalhar uma tríade, né?
Primeiro, os alongamentos são muito interessantes. Para quê? Para a gente não ter perda de mobilidade, que acontece muito isso, né? Então, o idoso ele não tem mais aquela mobilidade, aquele alongamento todo de certos membros do corpo. Então, é interessante o alongamento para trabalhar esse quesito. Ganho de força, então, você trabalhar a musculação é muito interessante. Quando o idoso ainda não tem capacidade de ir a uma academia, ele ainda está muito fraquinho, dá para fazer uma atividade em casa com faixa elástica, e aí, volta a dizer, entra o papel do profissional, um fisioterapeuta domiciliar, por exemplo, ele também atua nessa área, né? Então, parte de força, essa parte de alongamento e o aeróbico. O aeróbico também é muito importante. O aeróbico fazendo caminhadas, geralmente. A gente tem um caso muito curioso que eu vi há pouco tempo, um idoso de 92 anos, ele fez a maratona de 42 quilômetros em Floripa, não sei se chegasse a ver. Vi. Cara, 92 anos, correndo 42 quilômetros. Então, isso é bom para a gente ver que não precisa estereotipar, né? Quanto mais idoso, menos capacidade física. Não, se você estimula o seu corpo para determinado exercício, ele gera uma adaptação para aquele exercício. Então, atividade aeróbica, alongamentos e exercícios de força são a tríade que eu sempre indico para o pessoal, para o público 60 mais. E tanto se fala sobre envelhecimento saudável, né? E aí a gente tem que ter aquela dupla perfeita, né? A alimentação acompanhada de atividade física, para a gente conseguir ter isso, né? Fisicamente saudável, mentalmente saudável, né? Para a gente poder chegar lá na frente, né? Forte e consciente, acima de tudo, né, Carol? Exatamente. Carol, para quem tem problema com articulações, hérnia de disco ou outro tipo de problema, né? A academia pode ser feita, essas atividades, elas podem ser feitas? Podem e devem, né? A gente acredita que, às vezes, eu tenho uma comorbidade, eu tenho que tomar extremamente cuidado para não agachar, para não me mexer, e, na verdade, é o contrário. Quanto mais movimento a gente gera para o organismo, para o corpo, melhor ele vai se adaptando àquela nova atividade. Por exemplo, em casos de hérnia de disco ou desgaste de coluna, da questão do desgaste do joelho, que também é bem comum nessa fase, nem me fale, Carol. Justamente a gente tem que trabalhar a força muscular, porque daí o músculo ele é como se fosse a tração do teu corpo, então ele vai puxar aquela carga do dia a dia. Então, quanto mais tu vai ter aquela musculatura bem trabalhada, menos dores você vai ter. Então, é extremamente indicado para quem tem essas artrites, artrose da vida, fazer uma musculação, tá? Então, muito indicado. Ao contrário do que possa parecer, a dor não é para você fugir da academia, e sim para ir para a academia. Exatamente. Tem inúmeros exercícios que dá para ser trabalhados, adaptações de exercícios também, né? Você não é obrigado a realizar o mesmo exercício que todo mundo está realizando. Até porque você tem um corpo um pouco mais, digamos, tens uma comorbidade, então a gente tem que seguir um caminho que aquela comorbidade não piore, que não gere uma lesão maior. Então, sempre vai ter uma adaptação àquele exercício. Então, é interessantíssimo a musculação nesses casos. É sempre muito indicado. E quais os cuidados são fundamentais antes de iniciar, né, uma frequência de atividades físicas ou retornar, para quem parou há muito tempo, está retornando nessa faixa etária dos 60 mais? É muito boa essa pergunta, porque volta aquela questão da intensidade, né? Principalmente para o pessoal que estava muito tempo parado e agora quer retornar aos poucos. Então, ter aquela, né, observação do teu corpo, como ele está respondendo ou não, se tem dores muito agudas ou não, né, pós-treino, por exemplo. É interessante sempre cuidar da intensidade. Começar numa frequência mais baixa de começo, para ir acostumando o seu corpo e seu organismo e, posteriormente, aumentando essa frequência. O indicado sempre é começar 3 vezes na semana. A partir do momento que o teu organismo já se sente mais preparado, as dores vão diminuindo, você sente mais disposição para aquele exercício físico, aí você pode aumentar até para 5 vezes na semana. E quando é indispensável procurar um profissional ou fazer uma avaliação médica? Sempre quando você tem uma comorbidade muito grave, a gente, né, diz... Claro que o público em geral, se ele se sente mais seguro também, ele é muito indicado um profissional ali para acompanhar. A gente estava comentando de questão de motivação também, né? De você ir para a academia ou ir fazer uma atividade, um exercício físico. Quando você tem um profissional ali junto, você se motiva, com certeza, porque você tem aquele compromisso marcado com o profissional. Então,
é interessante nesses casos também, mas eu indico principalmente para quem tem uma comorbidade muito grande, para quem não consegue ter uma locomoção tão boa. O profissional ele vai justamente entender o teu caso, estudar, fazer um planejamento, uma adaptação de exercícios para o seu caso, para ter uma melhora dessa questão de dores, né? A gente tem muitos casos de dor crônica, então é muito interessante o profissional nesses momentos ali para te auxiliar. E, Carol, e como a gente... Hoje há muita opção no mercado, né? Eu acho que todos os bairros de Blumenau têm pelo menos uma opção de local para você fazer uma atividade em uma academia. Mas o que a gente precisa observar antes de fechar um negócio como esse, né? Levando em consideração os nossos objetivos da atividade física? Muito boa essa pergunta, Jorge. Eu sempre costumo... observação é muito interessante, porque quando você entra num local, você tem que ver como os profissionais atendem ao público, principalmente o público 60 mais. Então, é interessante já ir no horário que você gostaria de treinar, que você iria fazer o treinamento, por exemplo, numa academia, e observar como é realizado o atendimento. Porque aí você já vê como é o trabalho daquele profissional com as demais pessoas da academia. Observar a questão de movimento. Então, se é muita gente ao mesmo tempo, pode-se entender que vai ficar mais carente de atenção. E também a questão de cuidado, né, do espaço, né? Se o espaço é bem higienizado, se ele não tem muitos obstáculos no caminho, porque às vezes a gente pode estar se locomovendo de um aparelho para o outro, acaba tropeçando e pode gerar uma queda, né? Que a gente sabe que em idoso é mais fácil isso acontecer. Então, observar esses 3 pilares é interessante, a questão do movimento, o atendimento e o espaço que é ali para realizar essa musculação e exercício. A partir dos 60, o indicado é ter um acompanhamento. Isso. Eu sempre digo que o profissional ele vai ser extremamente importante nessa fase para o planejamento, para a prevenção de lesões e para chegar mais rápido ao seu objetivo, seja ele podendo ser performance mesmo ou só questão de saúde, ganho de massa muscular, enfim. Ele é muito, muito importante. Muitas pessoas começam animadas, né? Fazem um planejamento, vão lá em janeiro, fevereiro, vão todas animadas e daqui a pouco bate o desânimo e acabam desistindo, né? Que dicas você dá para as pessoas manterem a motivação da atividade física o ano inteiro? Eu gosto de trabalhar com agenda, por mais que seja meio ultrapassado, digamos assim. Mas por que é interessante ter uma agenda? A gente tem que entender que certas atividades que a gente realiza é para o nosso autocuidado. Então, você colocar na agenda, eu acordei de manhã, eu vou tomar um copo de água, eu vou me alimentar bem, vou comer tantas quantidades de fruta no dia, vou realizar alguma atividade. Essa agenda ela é interessante porque você vê que você tem compromissos a cumprir, é como se fosse um trabalho. Então, você ter essa disciplina, começar a ter essa disciplina é importante, ajuda a manter mais a questão da motivação. E entender que a preguiça vai vir, ela vai, não tem como escapar dela. Faz parte, né, cara? Faz parte da vida da gente. A gente que é da área também sente preguiça. Tem dia que a gente não quer treinar. Mas aí que entra a disciplina, a gente entende que é importante para o nosso organismo, é importante para a nossa saúde. Lá na frente, a gente vai colher os frutos que a gente está plantando, das sementes que a gente está plantando hoje. Então, levar em consideração que é um autocuidado, é uma forma de amor próprio que você está gerando esse cuidado. E deixar a disciplina ali sempre intrínseca junto com a questão do exercício. Não deixar de ir mesmo com a preguiça batendo, mesmo com uma chuvinha, mesmo que... nem que faça um pouquinho. Faz um pouquinho, é melhor do que não fazer. Carol, buscar sempre essa conscientização de que a atividade física frequente é um investimento na independência e na qualidade de vida, principalmente acima dos 60 anos. Principalmente, com certeza. Não tem o que colocar mais nessa tua colocação ali. É importantíssimo, importantíssimo. Mesmo que para quem está nos ouvindo nunca foi numa academia, por exemplo, né? E sempre lembrando, né?
a questão da musculação é muito importante nessa faixa etária, né? Com Por certeza. isso a indicação de academia, mesmo quem nunca foi, Mesmo quem nunca é foi. possível encontrar motivação, é Sim. possível encontrar ali o prazer na atividade física frequente. Sim, até porque a gente sabe que coisas novas, novidades na vida do ser humano são muito legais, né? Então, Ah, claro. uma pessoa que nunca fez a vida inteira, ela vai, é um mundo totalmente diferente, ela abre, ela expande a consciência dela, querendo ou não, porque você sai um pouco da bolha que você vive, né? Então você vê que o seu corpo também ele é capaz de realizar mais atividades. É muito bacana quando você vê o idoso ganhando mais força e ele percebendo isso. Ele, prof, eu estou mais forte, eu consigo levantar da cama sem dor. Eu consigo realizar atividades que antes eu tinha muita dificuldade para realizar, que são tarefas comuns do dia a dia. Então, isso é muito bacana. O idoso ele vai percebendo, e é importante também o papel do profissional nessa hora, e elencando, você está dormindo melhor? Porque daí a pessoa vai identificando, né? Às vezes vai passando Sim. batido, a gente não repara muito. Mas a pessoa está mais disposta, a pessoa acorda melhor, ela dorme melhor também, ela está sem dores. Então, todos esses ganhos, fora a questão de novidade também, é extremamente bacana para o E qual é o melhor horário? De manhã, à noite? A gente sabe que o público gosta de manhã, né? A maioria do público gosta da parte da manhã. Até porque é um horário de movimento mais tranquilo na academia. E começar o dia com um exercício físico, ele te prepara para o restante do dia, né? Então, você tem mais energia para fazer as atividades. Então, eu indicaria ali período da manhã, né? Claro que se a pessoa tem mais autonomia ou depende da rotina dela, o período da tarde também é bacana. Também é bem bacana. Carol, muito obrigado pela tua participação e as orientações à nossa audiência. Eu que agradeço, Jorge, sempre estou à disposição. Carol Lenfers, que é treinadora, conversou aqui com a gente, né, sobre o planejamento de atividade física para o ano e atividade física para 60 mais.